Olá, nossos alunos, olá pessoal da Rede Júris, olá pessoal que nos assiste pelo YouTube e pela TV Júris. Eu sou o professor João Batista Gomes Filho, advogado criminalista, professor aqui da Rede Júris na área das ciências criminais, e hoje recebi um convite aqui da escola para compartilhar com meus colegas advogados a seguinte questão: como realizar uma boa sustentação oral nos tribunais? Como que eu vou subir na tribuna, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, no STJ, no Supremo, e realizar ali uma boa sustentação oral? Não é segredo para ninguém que a sustentação oral nos tribunais é um momento tenso, principalmente para o advogado iniciante. Para o advogado iniciante, mais ainda. A primeira sustentação oral é um negócio um pouco complicado. Por quê? Porque quando você sobe na tribuna para falar, você fica exposto. Você fica metaforicamente nu, você fica exposto. Então você fica sujeito ao crivo de várias pessoas com alto nível técnico, que são, por exemplo, desembargadores ou ministros dos tribunais superiores. Então é importante ter uma base técnica para você cumprir o seu contrato, cumprir o seu exercício nobre da advocacia perante os tribunais e conseguir o seu objetivo final, que vai ser um alvará de soltura, a absolvição do seu cliente, a redução de uma pena ou mesmo a anulação de um ato processual e uma atuação junto aos tribunais. Ok. Então, quais seriam as minhas sugestões para você, a partir dos meus 10 anos de advocacia criminal, as minhas sugestões para você sobre sustentação oral nos tribunais? O que tem dado certo para mim? Olha só, a primeira coisa é o seguinte: quanto maior o seu domínio técnico, menor é a sua ansiedade. Então, se você quer controlar a ansiedade, estuda o seu processo. Quer controlar mais ainda a sua ansiedade, estuda a matéria. Porque quando você for enfrentar o tribunal, você tem pleno domínio do processo, você conhece o seu processo de capa a capa, você sabe exatamente em qual ponto do processo está aquela prova que você está mencionando. Segundo, quando você conhece a matéria, você consegue argumentar com muita propriedade. Então, primeira coisa, a capacidade técnica reduz a ansiedade. Estuda muito o seu processo e estuda muito a matéria que está sendo ali discutida. E aí você vai ficar com o seu nível de ansiedade lá embaixo. Alguma ansiedade sempre vai vir, por quê? Porque você está lidando com a vida do seu cliente, você está lidando com algo sério. Então aquele movimento de ansiedade, aquela expectativa, aquela adrenalina é normal, inclusive é muito bom. Você sente aquela adrenalina e aquilo é muito bom. Quando você pegar gosto pela coisa, você fica viciado naquela adrenalina e você vai querer estar sempre nos tribunais. Você vai querer estar sempre à frente das suas defesas. Ok. Uma segunda questão é pontuar exatamente a sua tese. Quando a gente vai fazer sustentação oral, desde aqui do Tribunal de Justiça de Goiás, que é onde eu milito mais, até o Supremo Tribunal Federal, a gente vê que o advogado que vai mal, vamos dizer assim, não vou falar que vai mal, mas o advogado que não consegue ter muito sucesso, um advogado que não consegue ser muito contundente na sua sustentação, é aquele advogado que se perde no discurso. O discurso dele não tem um fio condutor, não tem começo, meio e fim, não tem uma coerência lógica. Às vezes um advogado ele já chega, aí ele começa falando da sentença, depois ele fala de alguma coisa que aconteceu na fase da investigação, depois ele faz alguma referência a uma prova produzida em inquérito ou em processo judicial, e no final das contas ele vai trazendo uma coxa de retalhos na sustentação oral que faz muito sentido para ele, mas para quem está escutando faz muito pouco sentido. Porque se você não tiver um discurso muito bem concatenado, com começo, meio e fim, com um fio condutor, com uma sequência lógica de argumentação, o julgador, que é quem está escutando a sua tese, ele vai ter que fazer um esforço extra para entender o que você está falando e montar uma expectativa, uma versão, montar uma ideia do que você está querendo falar. Então você não pode ter um discurso truncado a ponto de não permitir um pleno entendimento em relação ao julgador. Então o ideal é você o quê? Pontuar suas teses, trazer a tese perante o tribunal de forma clara, de forma concisa, de forma objetiva. Então, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você quer pedir, em um primeiro momento, a anulação do processo, porque houve inversão na ordem das testemunhas. Depois, no mérito, você quer pedir a absolvição do seu cliente por insuficiência de provas. E
Em uma terceira possibilidade, ali já em um pedido subsidiário, você requer a exclusão de uma qualificadora, pelo menos, para o seu cliente ser condenado na figura do CAPT, ou não de uma qualificadora. Pois bem, então pontua o que você vai falar. A minha sugestão seria já subir na tribuna ali, se apresentar para o tribunal, fazer as saudações e já falar, olha, eu tenho aqui 3 teses. Uma, nulidade do processo por inversão na ordem das testemunhas. 2, absolvição por insuficiência de provas. Terceira tese, eu quero a exclusão de uma qualificadora, caso a minha tese, primeira ou segunda, não seja acolhida. Ponto. Então ali você já mostrou para o jogador quais são as teses. E o jogador não tem que fazer força para entender. Ele já entendeu que a tese 1 vai ser de nulidade, que a tese 2 vai ser de insuficiência de provas e que a tese 3 vai ser de exclusão da qualificadora. Ponto. Sem ficar conversando demais, sem ficar levantando fantasmas. Você tem que ser bem objetivo e sucinto. Começou a falar sobre a tese das nulidades. E obviamente que a nulidade vem antes do mérito, na hora de argumentar. Comecei a falar sobre as nulidades. Vá direto ao ponto. Excelentíssimo jogador, houve inversão na ordem das testemunhas. Isso consta no termo de audiência, as folhas tais do processo. Já leva aquilo ponto. Se quiser levar uma colinha, tudo bem. Quando você fala, isso está registrado nas folhas tais do processo, você demonstra segurança, domínio do que você está fazendo, e o relator que vai estar com o processo na mão, na hora ele já pode folhear o processo, e isso acontece muito na prática. Eu falo uma coisa no meu processo e faço referência à página. E aí eu olho para o relator já está folheando na hora lá, e ele vai, confirma a página e faz assim com a cabeça. Então ele está em sintonia comigo. Se é nulidade relativa, obviamente que você vai mostrar que houve a ordem, a inversão na ordem das testemunhas, vai falar também qual foi o prejuízo que aquilo causou para a defesa, o prejuízo manifesto foi esse, tal, tal e tal. Sei lá qual vai ser a sua tese. Ponto. Nulidade relativa, qual foi o prejuízo para a defesa? Portanto, a defesa requer anulação do processo a partir daquela audiência em que houve a inversão da ordem das testemunhas. Perfeito. Logo após a nulidade, você vai pedir o quê? Subsidiariamente, absolvição no mérito. Aí vai falar, tribunal, caso essa tese não seja acolhida, a defesa aqui requer o quê? A absolvição do réu por insuficiência de provas. E aí você vai direto ao ponto. A minha sugestão é não ficar falando muito de doutrina. E também não ficar fazendo referência demais à jurisprudência, porque isso o jogador já conhece. A não ser que seja um julgado muito pontual, uma questão muito específica, sustentação oral é momento de falar sobre o fato, sobre o processo. Então você vai explicar exatamente por que você entende que não há prova suficiente para a condenação. Em qual ponto a sentença foi falha. Em qual ponto você entende que a sentença deveria ter sido a favor do réu em relação à insuficiência de provas com base no dúvida para o réu. Vá direto ao ponto. Explicou a tese, terceira tese, exclusão da qualificadora. Explica qual é a qualificadora, explica por que aquela qualificadora não deveria incidir na espécie e termina o seu requerimento. Acabou. Sem dificuldade, sem inventar moda, faz o básico com clareza e com objetividade que você vai ter muito sucesso nas suas sustentações orais. Última dica, conhecer o processo de ponta a ponta, por quê? Porque é possível que ou o relator ou qualquer outro julgador faça perguntas para o advogado na tribuna sobre o processo. O relator pode falar, doutor, em qual página do processo está constando aquilo que o senhor falou em tal ponto? Muitas vezes, quando se trata de nulidade relativa, o julgador quer saber se no momento em que a nulidade aconteceu, o advogado arguiu sob pena de preclusão. Aí o relator vai falar o seguinte, doutor, eu não verifiquei, eu não vi aqui no processo o momento em que o senhor arguiu a nulidade. Então, se o senhor não tiver arguído, precluiu. Aí é o momento de você falar, excelência, página tal do processo, o termo de audiência, da audiência que aconteceu na data tal, consta lá a minha intervenção. Ponto. Você tem que estar preparado para isso. O que vai ficar muito feio é se o desembargador ou o ministro fizer uma pergunta sobre o seu caso e você não souber responder. Porque você está lá e você tem a obrigação de estar preparado. Você é advogado criminalista, o seu cliente está lá aguardando um bom desfecho do processo. Obviamente que você tem que estar preparado, você não pode deixar furo. Ninguém é perfeito, ninguém faz uma defesa perfeita. Mas o seu papel é se preparar ao máximo para não deixar furo. Então, essas aqui são as minhas dicas sobre sustentação oral. O que eu quero falar é que não tem segredo. Depois que você começa a fazer sustentação oral, você gosta tanto que aquilo começa a ficar automático. Não precisa ter medo. É muito tranquilo, é muito fácil. Até porque a sustentação oral, normalmente, ela é um monólogo.
A não ser que o desembargador faça alguma pergunta pontual, o que não é também muito comum, acontece, mas não é tão comum, a sustentação vai ser um monólogo. Você chega, faz um discurso previamente decorado, senta e aguarda o resultado. Então essa é a minha dica como advogado, de advogado para advogado, e eu espero que você que está assistindo esse vídeo tenha muito sucesso e tenha muito êxito na sua advocacia, qualquer que seja a sua área. Um abraço, obrigado e até a próxima.